No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas perguntas que vocês me fizeram ou pelo Instagram, aqui pelo YouTube, e tiveram algumas perguntas muito interessantes, inclusive uma sobre preenchimento labial, sobre bico de pato, aquela sensação esquisita que os pacientes podem ficar depois do preenchimento. Então, se você se interessa nesse assunto, confere aí. Olá, meu nome é Adilson Farrapeira, eu sou cirurgião plástico e nesse canal nós falamos sobre os principais assuntos referentes à cirurgia plástica e procedimentos estéticos. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já dê o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. A primeira pergunta aqui é da Maria Helena. Realizei uma cirurgia para colocar prótese de silicone nos seios e perdi toda a sensibilidade. É possível recuperá-la? Bom, aqui é muito dependente do período que você está de pós-operatório. Então é muito comum que os pacientes percam essa acessibilidade durante o período, nos primeiros meses de cirurgia. Essa acessibilidade ela tende a ir voltando nos primeiros 6 meses de procedimento, né? Então normalmente essa acessibilidade ela vai melhorando com o passar dos meses, ela vai tendendo a voltar ao normal. Ela pode não voltar a ser o que era antes, ela pode ficar até um pouquinho mais sensível, ela pode ficar um pouco menos sensível, ela pode ter uma alteração ali na acessibilidade, mas na grande maioria das pacientes, se for só a colocação de prótese, sem ter a mastopexia que a gente chama, né, aquela cicatriz que fica invertida ali ao redor da areola, essa sensibilidade costuma voltar assim ao longo dos meses. A próxima pergunta é da Elisa. Fiz uma abdominoplastia há 11 meses e o meu abdômen está flácido, principalmente no final da cicatriz. Isso é normal ou sobrou pele? Olha, essa flacidez que às vezes fica no final da cicatriz, muitas vezes é porque o seu cirurgião às vezes tentou economizar um pouco no tamanho da cicatriz. Ele quis deixar uma cicatriz um pouco menor para você e às vezes realmente fica uma flacidez ali de pele. Na grande maioria das vezes é muito simples de ser consertado aquilo ali, a gente chama de dog ears ou orelhinhas, né? Orelha de cachorro seria a tradução em português, mas é uma pequena orelha ali que às vezes pode ficar. Se for uma flacidez muito grande ali naquela região das pontas da cicatriz, às vezes você pode precisar de uma outra cirurgia que chama torsoplastia, que já é uma cirurgia que ela vai envolver a parte lateral do abdômen ali, da região da cicatriz, e podendo até dar a volta ali na região das costas também. Então tem paciente que às vezes com grandes perdas, né, ponderais, às vezes cirurgia bariátrica, aquela coisa, fica com muita flacidez nessa região, então às vezes a gente tem que ir estendendo essa cicatriz até dar muitas vezes a volta mesmo no paciente. Então, se for esse o caso, às vezes poderia estar indicado para você uma cirurgia que a gente chama de torsoplastia, que aí seria na região posterior do seu tronco, né, dando continuidade a essa cicatriz do abdômen. Então, a Esther pergunta aqui, como escolher o tamanho certo do silicone para mim? Então, Esther, essa medida do volume do silicone, do tamanho, ele vai depender de várias coisas. Por exemplo, da largura do seu tórax, da largura da sua mama, da quantidade de mama que você já tem e também do seu desejo, se você quer uma mama maior ou menor. Então, normalmente o cirurgião ele vai tirar algumas medidas ali do seu tórax, da sua mama, vai conversar com você a respeito da sua expectativa em relação a esse aumento, se você quer uma mama mais natural, se você quer aquela mama mais marcada, se quer aquela mama maior mesmo. E aí, com isso, vocês dois juntos vão chegar aí nos volumes que seriam mais apropriados para o seu caso. Na minha prática, eu costumo levar aproximadamente 3 volumes para o centro cirúrgico e eu uso um molde, né? Então eu uso um molde ali para ver mais ou menos como é que ficaria e a partir desse molde eu escolho o tamanho da prótese. Então vamos supor que nós levemos 3 volumes, vamos supor 280, 300 e 350. Né? Então eu geralmente levo aí o molde do meio, o 300. Se eu achei que está grande, eu boto um pouquinho menor. Se eu achei que está pequeno, eu boto um pouquinho maior. E se o molde ficou bonito, a gente põe aquele volume mesmo. É mais ou menos assim, simplificando um pouco, que funciona a cirurgia. Bom, a Vitória ela pergunta aqui se deve fazer o laser fracionado antes ou depois do botox e preenchimento. Olha, na verdade você pode fazer tanto antes quanto depois, o laser não vai influenciar tanto assim nos seus procedimentos, mas se a gente for pensar no preenchimento em si, quando a gente faz o preenchimento com o ácido hialurônico, ele tem uma propriedade de puxar água para aquela região. Então ele vai hidratar a sua pele, vai melhorar a qualidade da sua pele. E o alvo do laser de CO2 é justamente a água. Então, assim, pensando por essa lógica, talvez se você fizer depois do preenchimento, e o Botox também, ele faz uma hidrataçãozinha ali na pele, melhora a qualidade de pele. Então, se você fizer o laser CO2 após os procedimentos,
o laser CO2 vai ter mais alvo ali para atingir, então ele vai ter provavelmente uma potência maior e um resultado melhor também. E por último, pessoal, uma pergunta aqui da Alice, uma pergunta que é o medo aí de todo mundo que vai fazer preenchimento labial, é sobre o aspecto do bico de pato. Então ela fala o seguinte: fiz preenchimento labial com gordura, faz uma semana, fiquei com um bico de pato enorme. Gostaria de saber se tem como tirar caso não saia. O preenchimento com gordura, uma semana depois desse preenchimento, provavelmente seu lábio realmente está muito inchado. Então, quando a gente pensa em gordura no lábio, ele não costuma ser um procedimento que dê um resultado durante muito tempo, porque o enxerto de gordura, né, o preenchimento com gordura, eu costumo explicar para os pacientes que ele funciona como se fosse uma plantação. Então a gente precisa pegar uma muda e colocá-la na terra ali para que essa muda germine. Então a gente tira a gordura de um lugar, né, que seriam as mudinhas, e vai plantar ela nos lábios, no caso. Só que o problema do lábio é o seguinte: para essa muda germinar, para ela pegar, ela precisa ficar quietinha ali. E o lábio a gente não consegue fazer isso. Então a gente está falando o tempo todo, mastigando, gesticulando, beijando, etc. Então essa gordura ela costuma ser muito absorvida. Claro que sempre fica o percentual de gordura, mas muito provavelmente aí no seu caso, essa gordura ainda vai ser muito reabsorvida aí ao longo dos próximos meses. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já dê o seu joinha. Se você gosta desse formato, deixa aqui nos comentários para que a gente possa fazer mais vídeos como esse e nos vemos nos próximos vídeos.